Olá e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos vendo um pouco mais sobre a carta enviada à igreja de Filadélfia. Em Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13 nos diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nome da igreja significa amor fraternal e foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo II, Filadelfo de Pérgamo. Ele recebeu o título de Filadelfo por causa do seu amor por seu irmão Eumenes, que foi o rei anterior de Pérgamo. Hoje, Filadélfia é conhecida como Alaşehir, na Turquia. Era um pequeno, mas próspero centro comercial no primeiro século. A principal desvantagem de viver em Filadélfia eram os terremotos, que frequentemente danificavam a cidade. Em 17 d.C., um forte terremoto abalou a cidade e muitos ficaram com medo de voltar à cidade por temerem ser esmagados pelas colunas que caíam. Mas muitos cidadãos decidiram permanecer no campo ao redor da cidade. Essa decisão reteve o crescimento, mas ao mesmo tempo criou uma cultura de persistência e determinação dos cidadãos daquela cidade. Olhando para a carta, Jesus se descreve como aquele que é santo e verdadeiro. Ele santifica a sua igreja e ele é a encarnação da mensagem. Ele é o único com a chave de Davi. Essas referências lembram à igreja que Jesus é fiel, porque estas características fazem parte do seu caráter. E quando carregamos Jesus à frente em nosso trabalho, ele pode abrir qualquer porta. A chave de Davi refere-se à passagem em Isaías, capítulo 22, a partir do versículo 20, onde Eliaquim está prefigurando Jesus, que tem a chave de Davi, que é um símbolo de autoridade plena e que garante acesso ao rei, no papel de trabalhar no portão do pátio do templo do reino. O livro de Ezequiel diz que no reino, Davi presidirá o tribunal do templo e ele tem a chave do templo. Naquele dia, o pátio do templo estará aberto aos cristãos desde o primeiro dia e permanecerá assim durante todo o tempo do reino. Então, dizer que Jesus tem a chave de Davi nos diz que ele tem autoridade para conceder-nos acesso ao templo. O propiciatório no Santo dos Santos, no templo, é o lugar do perdão. É o lugar onde o sangue expiatório de Jesus foi aplicado para cobrir o nosso pecado. Então, isso se torna uma imagem da própria salvação, o que significa que Jesus é quem tem a chave para o perdão. E quando ele abre esta porta, nada pode fechá-la, e até que ele a feche, ela permanece aberta. Assim, como tudo mais que vimos nas cartas, Jesus se mostra estar em completo controle de onde o Evangelho está indo e onde será recebido. É Ele quem determina o tempo e o lugar onde a mensagem do Evangelho será recebida e o inimigo não pode impedir que isso aconteça. Dizer que a porta foi aberta é um tremendo incentivo
para qualquer igreja com o coração voltado para alcançar os perdidos. Saber que Jesus está no negócio de salvar almas e não nós, significa que podemos sair corajosamente, sem preocupação com sucesso ou fracasso, porque sabemos que o resultado está inteiramente nas mãos dele. Mas inversamente, Jesus também fecha portas às vezes, o que significa que haverá momentos, circunstâncias, pessoas e até mesmo estações em que nossos esforços não produzirão resultados positivos. E isso também é uma decisão daquele com a chave de Davi de reter a oportunidade por um tempo. Saber que Jesus abre e fecha é extremamente importante para permanecer motivado em nossa missão de testemunhar. Em primeiro lugar, podemos sair para evangelizar, porque sabemos que Jesus está salvando pessoas, abrindo portas diante de nós. Então, o que temos a perder? E quando nossos esforços não levam a lugar nenhum, também não seremos tentados a nos culpar ou desistir. Em vez disso, apenas reconhecemos a sua soberania, reconhecendo que Ele é quem abre e fecha. Então sacudimos nossas sandálias e seguimos em frente. Historicamente, a igreja em Filadélfia era uma pequena igreja, de acordo com o crescimento limitado da cidade, mas era uma igreja forte e fiel. Talvez a ameaça de morte e a incerteza do desastre tenham criado um bom ambiente para ensinar sobre a rocha, que é Jesus. E claro, teria aberto oportunidades para ministrar às pessoas necessitadas, o que estabeleceu relacionamentos para o Evangelho. Dessa forma, a igreja nesta cidade se torna a igreja modelo quando se trata de evangelismo. Eles trabalharam de maneiras que Sardes não fez, servindo as pessoas e sempre compartilhando o Evangelho de Jesus. Mas, igualmente importante, Filadélfia foi cuidadosa em observar onde Jesus não estava trabalhando. Jesus diz no versículo 8 que eles têm um pouco de poder, enfatizando que reconheceram que sem Jesus eles não poderiam fazer nada. Esta não era uma igreja tentando trabalhar com sua própria força. Eles permaneceram dependentes de Jesus, operando com humildade. E como resultado da sua fidelidade a Jesus e à missão da igreja, os cristãos da igreja de Filadélfia são uma das 2 igrejas que não receberam condenação da parte de Jesus. Junto com Esmirna, Filadélfia era uma igreja que agradava completamente a Jesus. Esmirna permaneceu fiel até a morte diante da perseguição, enquanto Filadélfia permaneceu fiel à missão de testemunhar. Curiosamente, essas 2 igrejas também compartilharam outra coisa em comum. Ambas foram perseguidas pela sinagoga de Satanás, o que sugere um movimento de perseguição judaica contra a igreja. Este grupo de judeus legalistas, que queriam fazer com que os cristãos voltassem a viver debaixo da lei, negando o sacrifício completo de Jesus. É o mesmo grupo de judeus que constituíam a sinagoga de Satanás na cidade de Éfeso. Também existe um movimento chamado de reconstrucionista, onde o sistema teológico é baseado na ideia de que a igreja substituiu o povo de Israel porque eles rejeitaram Jesus como Messias. Há muitas igrejas e estudiosos que não veem Israel como um elemento no plano de redenção de Deus. Eles acreditam que a igreja é que herdará as promessas feitas aos judeus. Mas precisamos lembrar que Deus ama o povo de Israel e ele não mudou isso. Em Isaías, capítulo 43, de 1 a 6, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. E quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente
trarei seus filhos, e do ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Não é coincidência que estas duas igrejas da lista, com o testemunho mais forte, também foram as duas mais perseguidas. Quando nos destacamos pelo Evangelho e por Jesus, sempre seremos atacados. E quando somos perseguidos, isso nos refina, nos purifica, nos testa e nos aprova. E como resultado, estaremos equipados para agradar a Jesus. É por isso que Jesus diz para se alegrar quando somos perseguidos, porque a nossa recompensa no céu é grande. Observe no versículo 9 que Jesus promete que, embora sejam atacados, Ele os defenderá. Mas observe como essa defesa ocorrerá. Se eu te perguntasse como Jesus poderia defender da perseguição, você provavelmente imaginaria o filme Os Caçadores da Arca Perdida, onde o Espírito surge com poder para derrotar os perseguidores maus e derretendo seus rostos. Mas o caminho do Senhor não é o caminho de Hollywood. O Senhor não derrota os inimigos da igreja, Ele os converte. No versículo 9, ele diz que aqueles que perseguem a igreja virão e se prostrarão diante deles e saberão que Jesus os amou. E Jesus dará à igreja de Filadélfia o poder para converter seus opressores, assim como ele fez com Saulo. E o resultado será que aqueles que antes perseguiam os cristãos, pelo que professavam, virão a entender que Deus os ama. Então eles também receberão a mensagem de salvação. O ponto é que quando a igreja tem um coração para alcançar, eles verão frutos em todas as situações, mesmo diante da perseguição. A perseguição vem, e mais ainda, quando obedecemos a Jesus, mas Ele a transformará em algo bom com o tempo. E com isso, também me lembro de um filme, Terra Selvagem, que conta a história de missionários que foram pregar a palavra numa tribo indígena, e o testemunho deles tem um final inesperado. Confira, é um ótimo filme. E como resultado da fidelidade da igreja, o Senhor promete preservar esta igreja nesta cidade no momento de provação. Acreditamos que isto também se refere à cidade sendo poupada da perseguição que veio às outras cidades da Ásia no reinado de Domiciano. E Jesus fala também dessa hora, impactando todos os que habitam na terra no versículo 10. Essa é uma das referências mais claras que temos em todas as cartas para nos alertar sobre a natureza profética de cada uma. Porque não houve ainda um teste mundial de toda a humanidade nos dias de Filadélfia. Então, devemos supor que isso está falando de coisas no futuro. Esse comentário é uma pista muito importante para nos mostrar que essas cartas contêm uma interpretação profética oculta. E a Bíblia descreve um teste mundial vindouro de toda a humanidade, e estudaremos esse período depois que terminarmos o estudo das cartas. Jesus termina sua carta com uma promessa de que ele vem rapidamente e eles deveriam se apegar ao que eles têm para que ninguém possa tomar as suas coroas. Ele está aqui lembrando a eles que serão recompensados no final da corrida, quando comparecerem diante de Jesus. Então os encoraja a não pararem de correr até o fim. Paulo diz que receberemos o prêmio no final da corrida, e João nos lembra para não perdermos o que ganhamos enquanto esperamos. Em 2 João, verso 8, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Sabemos que Jesus está encorajando os cristãos em Filadélfia a continuar para que possam ser plenamente recompensados. E para concluir, o encorajamento de que seu futuro eterno é inabalável. Eles entrarão no templo de Deus, no reino, e nunca mais sairão. Ao contrário da cidade de Filadélfia, onde os cidadãos tinham medo de reentrar nos edifícios da cidade, o cristão entrará numa cidade que não pode ser abalada. Então, que período da história da igreja esta carta representa?
Primeiro, sabemos que começa após a Igreja da Reforma, a Igreja ausente de obras. E por cerca de 100 anos após a Reforma, praticamente não houve trabalho missionário. Naquela época, cada nação europeia adotou uma certa denominação protestante ou católica como religião do Estado. Nesses países, nenhum outro grupo cristão era permitido, e qualquer um que tentasse se formar era severamente perseguido. Todos nascidos em um determinado país era automaticamente batizado e considerado cristão daquela denominação. E todos, como por exemplo, todos os alemães eram luteranos, os ingleses eram anglicanos, escoceses eram presbiterianos, e qualquer tentativa de estabelecer um grupo cristão alternativo nessas nações era severamente perseguido. Então, quando todos são nascidos cristãos, para que evangelizar? Mas em 1648, Jesus libertou a sua igreja com a Paz de Westfália, que encerrou a Guerra dos 30 Anos entre protestantes e católicos. E nas décadas após a paz, a igreja experimentou um renascimento notável, um movimento missionário mundial. Inúmeros pequenos grupos de igrejas se formaram por toda a Europa, rompendo com as denominações estatais estabelecidas. Logo, essas novas igrejas lideradas pelo Espírito experimentaram severa perseguição. O que os católicos fizeram na perseguição aos reformadores, agora os reformadores começaram a fazer com esses grupos cristãos recém-formados. E o que as igrejas reformadas fizeram em deslocar o catolicismo, assim o movimento da igreja missionária fez com as igrejas reformadas. Logo, peregrinos, anabatistas e outros fugiram da perseguição e rumaram para um novo mundo, Estados Unidos. Homens como Jonathan Edwards iniciaram o grande despertar no continente norte-americano. Outros missionários alcançaram a América Central e do Sul, a Austrália e a Ásia. E no espaço de cerca de 300 anos, a igreja se espalhou mais rápido do que em qualquer momento desde o primeiro século. Curiosamente, os primeiros movimentos evangelísticos judaicos também foram iniciados, de acordo com a promessa de Jesus de que os judeus se converteriam. Obviamente, Jesus abriu uma porta para esses evangelistas, e embora fossem fracos e sem muitos recursos financeiros por não serem a igreja estatal estabelecida, mesmo assim tiveram um sucesso estupendo. Por um tempo, Filadélfia restabeleceu a verdadeira igreja que testemunhava do evangelho que Jesus pretendia para o mundo, e teve um grande impacto ao se apegar ao que era santo e verdadeiro. E como uma bênção, o Senhor diz que a poupará da hora de provação que virá para o mundo inteiro. Em termos proféticos, isso significa que eles não seriam a igreja final da era da igreja, que deveria ainda haver mais uma igreja para encerrar a era. E a pergunta difícil é: e quando vemos essa igreja começando? Quando termina a época da igreja de Filadélfia? Para entendermos isso, precisamos então começar o estudo na nossa última carta, que o faremos no próximo episódio. Mas para concluir o episódio de hoje, gostaria de então fazer uma revisão de tudo o que vimos até aqui. A nossa jornada pelo livro de Apocalipse começa com a visão dada ao apóstolo João na ilha de Patmos. João viu o céu e Jesus glorificado. E durante esta visão, ele recebe uma tarefa: escrever as coisas que viu, as coisas que são e as coisas que acontecerão depois destas. Estudamos até aqui as 6 cartas que Jesus ditou a João para enviar às 7 igrejas na Ásia, que hoje seria a Turquia. E nestas 6 cartas, Jesus segue um padrão. Tem uma saudação, onde ele sempre usa uma descrição de si mesmo, dada no capítulo 1 de Apocalipse para cada uma das igrejas, e que se encaixa perfeitamente para a situação de cada igreja. Pontos positivos e pontos negativos da igreja, uma recomendação para se arrepender ou encorajamento para continuar o que está bom na igreja,
uma promessa aos indivíduos cristãos de cada igreja. Também aprendemos até aqui que a ordem das igrejas nos indica que é como uma linha do tempo ou sentido horário, que existe uma ordem cronológica e que quando lemos estas cartas com a vantagem de um ponto de vista em retrospectiva, como que olhando pela história, temos então a história da igreja. A carta à igreja em Éfeso retrata a igreja primitiva, que vai do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. A carta da igreja em Esmirna retrata a igreja perseguida, que vai do ano 100 até mais ou menos o ano 313 depois de Cristo. A carta à igreja em Pérgamo retrata a igreja estatal, que vai do ano 313 a mais ou menos 600 depois de Cristo. A carta à igreja em Tiatira retrata a igreja católica romana, que vai do ano 600 a 1517. E a carta à igreja de Sardes retrata a igreja da Reforma, que vai de 1517 a 1648. E a carta à igreja de Filadélfia retrata a igreja missionária, que vai de 1648 a 1900. Com estes estudos, não queremos de forma alguma atacar nenhuma igreja ou denominação em particular. Estamos aqui só revendo a história da igreja através dos anos. Jesus não veio para instituir nenhuma placa denominacional. Ele veio para trazer o seu reino à terra. E o nosso relacionamento com Jesus e sua palavra e como vivemos é o que mais importa. As comunidades cristãs são ambientes onde podemos nos reunir com outras pessoas que podemos ajudar e sermos ajudados. Lembremos da igreja primitiva, onde não havia placas denominacionais nem templos. Os cristãos se reuniam em casas para oração e lembrar os ensinamentos de Jesus. E aqui então concluímos o nosso episódio de hoje. Não perca o próximo sobre a carta à igreja em Laodiceia. Até a próxima!